Quer ler, Michel? Quer que eu ler? Sim, irmão, senão eu vou ter que ficar saindo da tela. Eu vou ficar logo lá. No caso, eu leio, né? Então vamos lá. Então vamos dar início à reunião hoje. Vamos ver o que o senhor reserva para a gente aqui nesse estudo. O título é Coisas Melhores Substituindo Coisas Ruins. Ele diz assim: muitos de vocês, se convidados a participar de algum tipo de diversão, não achariam nada divertido. E por quê? Porque tem prazeres mais elevados. Como a rainha de Sabá, são as melhores coisas que me permitem desistir de coisas aqui. Não adianta censurá-los. Eu mesmo fiz isso, mas descobri que era inútil. Você pode aliviar sua consciência, mas não libertará ninguém deles dessa maneira, censurando, né? Deixe-os se apegarem a coisas melhores, e as outras cairão como folhas mortas. É da mesma forma com uma criança pequena. Se você quiser tirar uma coisa perigosa da mão dela, ofereça-lhe algo brilhante. Essa é uma coisa superior, o poder eclipsante. Eu disse a mim mesmo antes, isso é uma coisa que eu nunca posso desistir, mas a deixei quando consegui a coisa melhor. E eu não me ressenti por isso, porque eu tinha gozos celestiais. Provavelmente o irmão está dando continuidade a alguma uma leitura que foi feita na última reunião, né? A gente não conseguiu compreender, né? Pode voltar um pouco, mas vamos continuar aqui. Assim como no caso de certos arbustos e árvores, a folha velha não cai até que a nova seja formada. É o poder expulsivo de uma nova pessoa. Não é uma coisa agora, mas uma pessoa. Uma pessoa contém muito mais do que qualquer número de coisas pode conter. Há uma grande variedade sobre uma pessoa e há uma infinidade de variedade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se conhecêssemos melhor e o estudássemos mais, estaríamos constantemente fazendo novas descobertas de seu valor todos os dias. Eu vou dar uma pausa aqui. Talvez algum irmão queira trazer algum pensamento. A gente pode seguir na leitura. Se algum irmão quiser comentar alguma coisa, pode me interromper. E a gente pode retornar em algum ponto aí do texto que a gente leu. O irmão pode comentar.
de Michel Foucault. Vou colocar aí no próximo, que diz, é no outro Michel Foucault, é conflito cristão adequado na terra. Ele diz assim: subimos então para a terra, e aqui está o conflito cristão apropriado, que é realmente trazer o Cristo celestial à terra. Você diz: eu não estou à altura dessa batalha. Eu nunca estive nela, e ela está muito além de mim. Aliás, é uma pergunta, né, que ele faz aqui. Você disse: eu não estou à altura dessa batalha, eu nunca estive nela e ela está muito além de mim. Bem, eu digo: você está pronto para isso. Você está pronto para isso ou você gostaria apenas de olhar para isso? Muitas pessoas gostam de ver resenhas, pois apresentam a ideia de uma batalha. E temo que essa seja geralmente a maneira pela qual a batalha em Efésios é lida. É apenas uma revisão para muitos, não o conflito real. Bem, para que serve o conflito? É para ser um homem celestial, pois temos uma pátria celestial. Israel lutou pela terra, Israel lutou pela terra. Os cruzados são para mim um povo muito interessante, porque arriscaram suas vidas para tirar a Terra Santa das mãos dos pagãos e dos sarracenos. Eles morreram por isso, e suas guerras foram chamadas de guerras santas. A ideia era boa, mas foi realizada de forma errada. A ideia era conseguir espaço para Cristo na Terra. Qual seria o certo então? O certo é conseguir espaço moral para Cristo. Eles lutaram para obter a Palestina para Cristo. Nosso conflito é permanecer aqui como homens celestiais por um Cristo celestial. Não é Cristo em humilhação que devemos apresentar, mas o Cristo celestial. O que Paulo diz, abre aspas, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. É o homem em glória que devemos apresentar. É do grão da terra do ano antecedente que devemos nos alimentar. E então saímos para a batalha. Tome o antítipo. Devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o grão da terra. Devemos apresentar um homem celestial em cada círculo e relacionamento aqui. Nem nas epístolas de Pedro, nem em Romanos, temos algo sobre a família. Por quê? Porque é assim. Porque lá você não está alto o suficiente. Ali vemos um pecador liberto na terra. Em Efésios, vemos um homem celestial. Então ele pode descer ao ponto mais baixo. É a altura em que está que lhe permite descer, com o poder que pertence a essa posição elevada. Ele passou para os céus, e não apenas para os céus, mas ele é mais alto que os céus. Portanto, tudo deve ser feito de acordo com essa posição. Esse é o caráter maravilhoso da prática de Éfeso.
Vou sair um pouco do texto, irmãos, para fazer um breve comentário. Aí, como eu saio, né? Então, eu vou parar de compartilhar a tela. Naquele texto ali, a gente viu sobre a questão de a gente ver o Senhor Jesus Cristo, dele já glorioso, ressuscitado no céu. E aí fala, inclusive, que a Epístola de Pedro e a Epístola aos Romanos, ele não coloca o cristão lá no alto, né? Romanos trata mais sobre a justiça de Deus, a justificação que temos em Cristo, né? Devido à obra dele na cruz, por ele ter levado nossos pecados. Pedro a Epístola de Pedro fala bastante sobre a questão do modo prático, né, da vida cristã. E Efésios, aí é citado que Efésios coloca Cristo ressuscitado em glória, tanto é que o apóstolo Paulo que teve a revelação do evangelho da glória de Cristo. Por quê? Porque é revelado que Deus, ele glorificou o Senhor Jesus Cristo nos céus, devido à sua obra. E isso era um mistério de Deus. Isso não tinha no Antigo Testamento, né? Então, isso é um mistério de Deus revelado. E lá em 2 Coríntios, o texto diz de que não conhecemos, né, o Senhor Jesus daquela maneira como ele viveu aqui na terra, mas sim glorioso. Então, ele não está na mesma condição quando aqui na terra, porque houve uma mudança quando ele morreu na cruz, passou pela morte, desceu o mais baixo, e devido a isso, Deus o ressuscitou e o levou o mais alto possível. E nós estamos também nesse mesmo lugar, porque nós estamos em Cristo. Então, nós estamos nos lugares celestiais. E a nossa batalha celestial, que é esse o assunto, para isso nós precisamos ver Cristo nessa glória. Por quê? Ver Cristo em glória é ver Cristo vitorioso. E nós, né, na batalha que temos aqui na terra, contra os três inimigos que temos, Satanás, o mundo e a nossa carne, nós precisamos ver Cristo glorificado nos céus, ressuscitado, vitorioso, para que assim a gente possa nos ver vitoriosos também, no mesmo lugar que Cristo está de vitória. Então, tanto é que é preciso a gente utilizar a armadura de Deus, mas tendo esse pensamento e sabendo dessa nossa posição de vitória. Porque essa batalha celestial que temos não é uma coisa em que a gente vê se vai vencer ou não, porque posicionalmente nós já vencemos. O que temos aqui na Terra é uma questão de experiência, é algo que envolve, né, a nossa experiência com Deus aqui na Terra, e nós temos essa questão da condição, porque nós ainda temos a nossa velha natureza, a carne, e tem Satanás também, né, as astutas ciladas do diabo. Então e o mundo, né, como eu citei, os três inimigos, e eles trabalham para que a gente não desfrute da nossa posição enquanto aqui, antes de acontecer o arrebatamento, ou até de morrermos fisicamente, porque esse é o trabalho de Satanás, né? Satanás sabe que não pode tirar a vida eterna de nenhum salvo, porque a gente sabe que aquele que Cristo acrescenta ao corpo dele, né, a noiva de Cristo, Satanás e mal algum pode tirar. Então a gente tem um descanso da fé, dessa salvação pela graça e eterna, feita apenas uma vez, feita por meio apenas de uma obra que já foi consumada, então não vai haver outra, porque foi uma obra perfeita. Então Satanás sabe que não pode tirar a vida eterna, mas ele trabalha para tirar a nossa comunhão com Deus, ou seja, apagar o testemunho de Deus nessa terra. E nós sabemos que nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Então, isso pode, se a gente não estiver utilizando a armadura de Deus aqui, nesse sentido de condição, a gente pode perder esse testemunho. A gente pode ter essa morte moral. Que morte moral significa
uma separação de comunhão com Deus. Isso pode acontecer conosco se a gente não deixar é, o Senhor Jesus Cristo, né, estar à frente no sentido prático em nossas vidas. E para isso é necessário a gente ter essa responsabilidade de andar no Espírito. A gente precisa, né, ceder para que o Senhor Jesus comande as nossas vidas e que esteja à frente nessa batalha. E aí, para isso, é necessário a gente ter essa mente, essa perspectiva de Deus, de que Deus fez Cristo vitorioso, e ele já é vitorioso. E a gente precisa saber que estamos nessa posição para assim termos essa condição de enfrentar essa batalha. Tem até eu estava lendo até um livro de Mackintosh, né, que ele aborda sobre Gênesis, e tem um trecho que ele fala dessa questão de que é, a gente não sabe a força que Satanás tem, o mundo, a carne, enfim, de todo o mal, né, que a gente luta nessa batalha, mas todavia, maior ainda e mais infinito é a força do Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás, e nós estamos nele, né? Se nós estamos nele, então nós já somos também vitoriosos, como diz Romanos 8. Então é necessário a gente ver Cristo em glória, é ver Cristo que já consumou uma obra. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele também. E nós estamos nos lugares celestiais. E tudo isso a gente vê pela fé. Então, é através do poder da fé que a gente desfruta dessas verdades e encara essa batalha celestial. E quando a gente anda em espírito, anda para obedecer e viver para o Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai, a gente vai entendendo os nossos inimigos, né? E perceber o quanto que o mundo vai totalmente ao contrário dos caminhos de Deus. Mas essa comunhão vai fazendo a gente também entender o nosso lugar, a nossa posição e também tendo a sabedoria para a gente encarar essa batalha. E é justamente essa comunhão, inclusive, que faz a gente, na prática, andar nas obras que Deus preparou para cada um de nós. Isso envolve também a nossa prática de rotina. Tanto é que o outro texto que a gente leu, que o irmão Elton leu, fala da questão de substituir coisas, substituindo coisas que a gente faz para coisas melhores, ou seja, coisas que provêm de Deus. Então, tem essa questão da pessoa condenar uma ação, né? E só que aí essa questão de censurar não dá muito certo, porque a pessoa volta logo depois. Mas a questão é ter um prazer maior do que aquilo que nós, mesmo sendo salvos, podemos ter uma prática pecaminosa, por exemplo. E a gente vai substituir essa prática pecaminosa por uma prática melhor, porque aí agora a gente vai ter o prazer das coisas espirituais e não mais das carnais. Só que para isso exige uma prática, né? Uma obediência. E quando a gente obedece a Deus, a gente vai tendo prazer, porque a gente percebe também que é o nosso lugar de direito de viver para Deus nessa nova vida. E também já percebendo o quanto que a gente já morreu para aquilo que não pertence a Deus. Então, fazendo isso, irmãos, seguindo em obediência e entendendo cada vez mais a mente de Cristo, a gente vai seguindo em toda nessa ordem aí. Então, é obediência, saber a verdade e desfrutar as verdades. Desfrutar dessa vitória em Cristo. Alexandre está compartilhando aí, tá. Beleza, eles. Se puder dar um zoom, irmão, mais, para poder preencher a tela, o texto.
Qualquer coisa, os irmãos que estão vendo a tela aí, se tiverem no celular, pode dar 2 cliques, que aí vai dar um zoom no texto, e aí vai passando aqui, ó. Deixa pressionado a tela e vai passando para a esquerda, para a direita. É que nem ver foto na galeria, né? Quem gosta de ver alguns detalhes da foto, dá 2 cliques e vai passando, para ver se o olho ficou fechado, né, na foto. A gente parou onde mesmo, já? Já me esqueci que foi nesse agora, o próximo poder celestial para uma luta celestial. É isso? Isso. Irmão, se tiver comentário, pode interromper. Eu pedi a Alessandro só para subir um pouquinho a tela. Peraí que ela tá movimentando aqui. Agora tá ok. Aí diz assim, o próximo tópico. Poder celestial para uma luta celestial. Nada pode ser mais claro de que o conflito deve trazer à tona um homem celestial. Nos vários círculos em que você se encontra na Terra. Conta os 7 círculos em Efésios, mas não importa quantos sejam. Se você ler Efésios 4 e 5, descobrirá que não há uma única coisa ali que possa ser realizada, exceto no poder celestial. Paulo diz, para conhecê-lo, abre aspas, para conhecê-lo, isto é, como ele é agora. E eu pergunto, você não gostaria de conhecê-lo como ele é agora? Você acha que iria contentar se caso uma esposa ou um filho dedicado pudesse dizer: conheci meu marido ou meu pai há 10 anos, mas não sei como ele é agora? Ora, nunca ouvimos falar tal coisa. No entanto, essa é realmente a maneira como alguns crentes pensam sobre Cristo. Eles o conhecem como o Salvador que morreu aqui, mas não o conhecem como ele é agora, o homem glorificado. Mas talvez você pergunte: quem está à altura desse conflito? Eu sei o quão pouco estou apto a isso, mas não podemos fugir do que Deus nos chamou. Não podemos fugir de Filipenses 3,10, que diz, aliás, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Outra vez, abre aspas, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso não era salvação. Paulo tinha isso, verdade. Ele é nosso Salvador. Mas a graça de Deus é tão grande que o levaria adiante a conhecê-lo, conhecer a Cristo como o cabeça de seu corpo, a igreja. E quando você o conhecer
como sua cabeça, ó, que felicidade! De Alexandre para subir só mais um pouco. Acho que. Deixa eu achar onde é que é aqui. Ok. Aí ele segue. E agora o que você é chamado a fazer é exibir a ele na terra. E, portanto, há conflito. Satanás incitou o homem ao clímax da maldade para colocar, para colocar aquele bendito ser sobre a cruz. O primeiro pecado do homem foi dar as costas a Deus. Para o segundo, não há desculpa. Ele tirou o Filho de Deus da terra. Acho que as pessoas não são sensíveis o suficiente para perceber isso. Eles não andam com o senso disso sobre eles. Eles admitem o primeiro, mas não o segundo. Admite o primeiro pecado, né, que desobedeceu lá no Éden, mas não admite o segundo, que foi ter tirado o Senhor da terra. E agora, o que Deus diz em sua maravilhosa graça, eu te escolhi antes da fundação do mundo para que você fosse santo e irrepreensível diante de mim em amor. Vocês são membros do corpo de Cristo e quero que o demonstrem aqui na terra. Demonstre a Cristo, né? Aqui na terra. Para que serve? Para que serve todo o ensino? Qual é o ponto visado no ministério? Abre aspas. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso não é algo futuro. Aplica-se a nós aqui e agora. Falando dos dons, Paulo diz: você deve trabalhar para alcançar isso. Talvez você responda que nunca levaremos as pessoas a fazer isso. Bem, não vamos parar de trabalhar nisso. Esse é o fim de todo ensino. E se é o fim do ensino, é também o resultado da guerra. Então, nesse subtópico, a gente vê a questão de que, eu tinha falado agora há pouco, da questão do plano de Satanás de atrapalhar a comunhão ou o testemunho de Deus aqui na Terra. Foi tanto assim em Israel, na dispensação da lei, e na dispensação da graça não é diferente. Mas no da graça tem a excelência da magnitude da graça de Deus, ou seja, é uma coisa muito mais forte e poderosa. Então, Satanás ele trabalha mais arduamente agora na dispensação da graça. Então, uma das coisas que fazem as pessoas, o que faz perder o testemunho de Deus aqui na Terra é a confusão das informações. E aí a gente trata aqui da questão da doutrina. Como é que uma pessoa ela vai, após ter o conhecimento do Evangelho da Graça, por exemplo, ela vai ter um melhor conhecimento de Cristo
E claro, sabendo desse conhecimento, vai saber que ele está em Cristo, né, em glória, é justamente na sã doutrina, é justamente a verdade. É a verdade que nos liberta, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso no Evangelho de João. Então, a sã doutrina é esse conhecimento da verdade que faz a pessoa conhecer mais de Cristo. Então, é importante o cristão ele ter o conhecimento da verdade para saber a sua posição corretamente e saber que a salvação que ele teve em Cristo é apenas o primeiro passo. Enquanto muitos cristãos acham que a salvação é o fim das coisas, a sã doutrina nos mostra o evangelho, o mistério de Deus, né, que foi revelado a nós, principalmente pelo apóstolo Paulo, nos mostra que a salvação é apenas a porta de entrada para um projeto de Deus em nós que é muito maior. Deus nos colocou de uma posição de muito favor, de coisas excelentes, mas para isso é preciso termos a comunhão com Deus e aprender diretamente dele, para que a gente saiba dessa posição. Por isso que o texto aí, esse subtópico, fala de muitas pessoas terem conhecimento de Cristo como Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, mas não passa disso. Embora, claro, isso é algo grandioso por si só, porque tudo que envolve Deus, tudo é grandioso e mensurável. A gente não pode falar em palavras o limite do poder dessas características de Deus, mas é muito mais que isso. Cristo morreu, ressuscitou, mas ele foi elevado aos céus e lá nos céus ele foi glorificado por Deus. E essa parte do glorificado por Deus é uma coisa que é encoberto, infelizmente, a muitos irmãos nossos, justamente por estarem envolvidos em todo o vento de doutrina que não faz o cristão olhar Cristo lá no céu glorificado. Tem como o ensino focar nas coisas desse mundo, aos sentidos humanos, a projetos aqui desse mundo, colocando Deus praticamente como um mordomo que atende as pessoas aqui desse mundo. Ou seja, é fazer o cristão olhar para baixo e não para cima. Então, se um cristão ele não tem esse conhecimento elevado das coisas lá de cima, que inclusive tem a ver com a nossa cidadania, tanto é que o subtópico aí no início fala da questão da gente se entender como cidadão celestial. Então, o que é ser cidadão celestial? Para nós, é muito mais da questão de apenas ser moradores do céu, mas é porque estamos em Cristo, no Cristo, nessa pessoa que está glorificada por Deus. E essa glória será eterna. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor. O Senhor Jesus hoje, ele é juiz, ele recebeu todo o poder, honra e glória, e graças à obra de redenção que ele fez, ele comprou o mundo, a gente vai viver uma eternidade para poder meditar na magnitude que foi a obra de Cristo na cruz, a qual a gente recebeu esse benefício por meio dessa obra, de acordo com o propósito de Deus. Tanto é que tem um trecho aí no subtópico que fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para nos salvar, mas além disso, para a gente viver para Ele, para Deus, por meio de Jesus Cristo, já aqui na Terra, como cidadãos celestiais, perdão, mas para que a gente possa viver nesse nível de conhecimento, é necessário a maturidade cristã. E como é que se consegue a maturidade cristã? Tendo o verdadeiro conhecimento da sã doutrina. Que, repetindo, é uma coisa que Satanás trabalha para atrapalhar. Porque se o cristão ele não tem conhecimento, logo ele não vai se ver naquela posição. Tanto é que se a gente falar coisas aqui que envolvem a verdade de Deus para muitos irmãos nossos por aí, eles podem, inclusive, achar que nós estamos sendo soberbos, né? Porque eles não têm esse conhecimento, infelizmente. Então, foi esse plano de Satanás deu muito efeito. Enquanto no início ele teve o plano de matar os cristãos, né, fisicamente,
ele percebia que a fé se fortalecia cada vez mais dos cristãos na perseguição física. Então, o que foi que ele começou a fazer? Ele entrou em meio à cristandade, começou a bagunçar essa doutrina, misturar verdade com mentira, porque Satanás tem isso, né? E o próprio exemplo está lá em Gênesis, da conversa dele com Eva, de pegando fragmentos da palavra de Deus e trazendo mentiras no meio, né? Aquele chumbinho pequenininho ali que mata. Então, é dessa forma, né? Coisas bonitas, coisas que levam para a emoção, mas que não são verdadeiras. Então, essa falta da verdade fazem muitos cristãos não olharem para cima. Então, isso, inclusive, é uma coisa que a gente precisa meditar, de que quando a gente fala em iniquidade, embora a gente pense muito na questão moral, né, dos pecados morais, adultério, homicídio, etc., existe a iniquidade doutrinária que é quão grave também quanto o pecado moral. Porque a iniquidade doutrinária faz a pessoa desconhecer de Deus, no sentido de não conhecê-lo da forma como ele é agora. Que aí, trazendo a questão do Senhor Jesus Cristo, fazem os cristãos não verem a magnitude e a sobre-excelência que está o Senhor Jesus hoje em glória. Veem apenas o Senhor Jesus Cristo como aquele servo obediente aqui na terra, das coisas que ele falou no Evangelho, da sua morte e ressurreição, mas não passa disso. Geralmente não se fala que Cristo foi glorificado nos céus. Isso é uma coisa muito importante, porque se a gente é cidadão celestial, a gente precisa saber que nós somos cidadãos celestiais, porque tem o Cristo glorificado, homem glorificado nos céus, e nós estamos nele. Então, relembrando, por que glorificado? Porque Deus glorificou ele. Deus, nosso Pai, o glorificou. Deu toda a honra, toda a glória a ele. E nós estamos nele. Então, tanto é que nós somos co-herdeiros, né? Somos filhos de Deus, estamos nesse mesmo lugar de posição de filhos, como o Cristo é filho também. Então, é um privilégio muito grande. Então, quanto mais a gente conhece de Cristo, mais a gente conhece também a nossa posição. É como se uma coisa levasse a outra. Então, quando eu conheço mais de Cristo, mais eu reconheço que eu sou cidadão celestial e que eu preciso viver já como cidadão celestial aqui na Terra. Então, o conhecimento de Deus é muito importante. Então, é muito importante a gente entender a batalha celestial nesse sentido também. Por quê? Enquanto Satanás trabalha para atrapalhar a verdade de Deus, os dons que Deus deu, né, aos seus é para justamente ensinar a verdade, para compartilhar a verdade por meio dos dons, né, manifestar Cristo em nossas vidas e nosso serviço a Cristo. Seja para ministrar a palavra, seja para ajudar os irmãos, demonstrando o amor de Cristo por meio de nossas vidas. Enfim, são diversos dons. Não precisa listar aqui, porque tenho certeza que os irmãos já conhecem esses 12 que são citados na palavra, e todos eles levam para. A gente pode até ler aí no tópico, irmão Alexandre. Eu não sei se é nesse texto ou é de cima, não sei se o irmão desceu para outro texto. É mais embaixo, desce mais, por favor. É um versículo de Efésios. Pode descer mais. Aí, ó. Esse exercício dos dons para a verdade de Deus, para o conhecimento de Deus, é com esse propósito aí, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? É todos terem o mesmo sentido dessa maturidade da fé, para entender sobre Cristo cada vez mais, né? Então é algo contínuo que vai crescendo. E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, é conhecer cada vez mais de Cristo profundamente. E isso a gente exercita por meio dos dons, por meio dos ensinamentos, né? Por meio da vida prática também. Então, enquanto Satanás trabalha para atrapalhar, nós, né, devemos participar dessa batalha celestial para justamente fortificar e não atrapalhar. Então,
tem uma batalha nisso aí também. Tem a batalha para a manutenção da verdade. Que hoje a gente sabe que o testemunho tá um fracasso, né? Todos nós somos culpados por isso, mas devemos batalhar diligentemente pela fé, que aí pela a fé, né? Pelo conhecimento da sã doutrina, que uma vez foi dado aos santos, como dizem Judas, na Epístola a Judas. Então esse mandamento ainda vale. Então mesmo com toda a fraqueza, a gente permanece nessa batalha, que por meio de nossas vidas a gente pode sim glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, porque, irmãos, nós somos falhos, mas nosso Deus e Pai continua trabalhando perfeitamente. A obra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem cheiro suave, como se a obra fosse feita hoje ainda, porque para Deus essa obra não é velha, será eternamente atual. E o Espírito Santo, né, trabalhando aqui na terra, ele trabalha com toda a perfeição e com todo o poder. Então nós temos aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, essas três pessoas trabalhando divinamente com toda a perfeição, por mais que nós, seres humanos, homens, falhamos aqui. Porque onde a gente bota a mão atrapalha, mas a mão de Deus ela é perfeita e a gente batalha para defender essa verdade. E assim a gente prossegue enquanto aqui. Essa é a nossa batalha. Então, agora a gente tem ainda 15 minutinhos, acho que a gente consegue ler o próximo aqui, que é Defendendo um Cristo Celestial, acho que é esse, né? Ah, o irmão Alexandre, Alexandre botou aí o versículo, irmão Elton, a de Judas. vamos, Ah, tá, desculpa. vamos lá. Quer pular? Eu leio aqui. Vai botar lá, irmão Alexandre, pra gente ler? Aí diz assim, amados, é Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado co- a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, olha aí a batalha, tá vendo? Diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Só que esse pela fé, o correto seria com o artigo na frente. Pela a fé. Se a gente for ver outras versões, eu acredito que no de Darby tem esse artigo A. Porque, irmãos, quando fala pela fé sem artigo, tem a conotação da questão da fé, aquilo que Deus nos deu, né? O crer. Mas quando fala pela a fé com artigo, é no sentido de tudo o que Deus nos disse por meio da sua palavra. Que aí para a igreja, a gente tem como foco as epístolas direcionadas à igreja. Tudo que envolve o mistério de Deus que foi revelado aos santos. Aí no John Nelson Darby eu tenho aí defeite. Ali, irmão, na última linha, depois do FOR, tem esse defeito, tá vendo? Isso. Defeito é a fé. Então, a fé com artigo já é justamente a fé, que significa tudo aquilo que Deus nos disse, nos revelou, então acaba sendo a sua verdade para nós. Então, aqui é nos orientado a gente batalhar pela a fé que foi nos dada de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então, irmãos, é isso, é a gente se fortalecer na verdade, juntos, né? E entendendo, claro, a falha do testemunho cristão, mas entendendo que a falha é por causa da gente.
mas a verdade de Deus continua sendo verdade e todo o poder nessa verdade, porque não é com base no homem a verdade de Deus, é com base no que Deus fala e faz. Pronto, até aqui, irmão Elton. Obrigado, irmão Alexandre. Ok, vamos ver se a gente consegue esse. Se a gente não conseguir, a gente pode voltar nele na próxima semana, mas acho que a gente consegue ler esse. É pequeno. Vamos ver aqui. Defendendo um Cristo celestial, onde ele foi rejeitado. Em Efésios 6, 18 e 19, encontramos, abre aspas, orando em todo o tempo e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, fecha aspas. Isto é, não apenas o Evangelho, mas o mistério do Evangelho. O que Paulo realmente queria era divulgar esta verdade. Cristo, o Cristo celestial. Esse é o conflito. Quando Satanás trouxe o homem ao clímax da maldade para recusar o Filho de Deus nessa terra, e Deus o exaltou à sua própria mão direita, Deus demonstrou que o corpo de Cristo estava aqui. Nós somos membros dele, agora pertencendo ao lugar onde ele está, e devemos ser a expressão dele aqui embaixo, no mesmo lugar onde ele foi recusado. Você percebe que toda a força do inimigo deve ser direcionada contra isso? Bem, esse é o conflito. Se algum irmão não tiver um comentário, a gente podia ler o próximo, porque parece que é um complemento. Se Deus sustenta os seus, que sustentam o seu Cristo. Deus tem seu objetivo, e ele apoiará os seus mantendo esse objetivo. E é um grande conforto para nós saber que é o objetivo de Deus nos manter para Cristo aqui. Se sabemos disso, não precisamos temer nenhuma oposição, pois não importa quem se oponha, posso ter o objetivo de Deus diante de mim, não minha própria vontade. Mas haverá uma oposição amarga. Sim, o objetivo de Deus sempre foi resistido por Satanás. Você descobrirá que qualquer que seja o objetivo de Deus no momento, ele é o que mais se opõe. Nada é mais marcante. Quando Deus enviou seu Filho ao mundo, quem mais se opôs a ele? Ora, os fariseus, aqueles homens piedosos que defendiam a observância da lei em seu sentido mais estrito, aqueles diante dos quais outros homens se curvavam por causa de sua piedade. Estes foram os homens que se opuseram a Cristo. Os fariseus se opuseram a ele quando esteve aqui, e os saduceus quando ele deixou o mundo. Quem teria pensado que aqueles que eram os defensores da lei, os mais estritos e os mais rígidos quanto à religião, os judeus, seriam aqueles que se oporiam ao Senhor? Pediu o irmão para subir um pouquinho. Aí, deixa eu ver aqui. Onde eu parei que me perdi. Ah, encontrei. Tanto que quando o Senhor, tanto que quando o Senhor cura um homem no dia de sábado,
eles declaram que ele não está em condições de ficar aqui. Você pode entender o caráter enraizado e implacável da oposição contra o que o coração de Deus está estabelecendo? Paulo foi deixado sozinho. Todos os homens o abandonaram, mas o Senhor ficou ao lado dele. E Paulo não estava nem um pouco perplexo. Leia o que ele diz a Timóteo, em sua segunda epístola a ele. Ele escreveu essa epístola depois de ser assim abandonado. E você verá que ele não está nem um pouco desanimado. Pelo contrário, ele diz a Timóteo que confiasse as coisas que ouviu a homens fiéis, que também fossem capazes de ensinar a outros. Bem, este é o conflito. E se você entrar nele, você pode ter batalhas duras para lutar enquanto se levanta pelo Senhor, ou segue em frente como um homem celestial, pois Satanás é um inimigo implacável. Se lermos Pedro ou Hebreus, veremos que ali aos santos está escrito para enfrentar o diabo, mas não como aqui. Ali estava bramando como leão. O caráter temerário da oposição de Satanás nos lugares celestiais. Eu pedi o irmão para subir mais um pouco. Lugares celestiais. O caráter temerário da oposição de Satanás nos lugares celestiais é que ela é invisível. Então, Paulo aqui que pode algum irmão ter algum comentário. Se não tiver nenhum comentário, como a gente está aproximando o nosso horário, a gente podia é, deixar salvo nesse texto que eu li, e aí na próxima oportunidade a gente lê ele novamente e segue adiante. O penúltimo, Alexandre, que a gente, anterior a esse que você colocou na tela aí, a gente salva nele, né? Mas se tiver algum comentário, fica à vontade, viu? Eu vou passar para o seu zap, irmão, o ponto que parou com o link.
Beleza, desse. Aí, deixa eu achar, peguei aqui. Esse Deus sustenta os seus que sustentam o seu Cristo. Aí a gente começa lendo ele novamente na próxima oportunidade e segue adiante o estudo. Então, irmãos, são 9h28, né? Tá dando nosso horário. Eu vou pedir a Adriana para tirar a gravação. Ver se aí os irmãos, as irmãs têm alguma dúvida, alguma pergunta também que gostaria de fazer. Ficou tudo ok também? Ficou para entender? Estava falando aqui com o microfone desligado. Ah, tá. Não, era só isso mesmo, saber das irmãs, dos irmãos estava ok. Vou pedir a Adriana para tirar a gravação e a gente pode dar graça para finalizar.